Fala galera, beleza? Igor aqui. Hoje estou trazendo para vocês aí uma gameplay no dia 27, no sábado, né? No último sábado, realizada em Tanabi, no campo do Esquadrão Suicida. Este foi o primeiro jogo que eu utilizei a câmera, a Action Cam, né? Eu adquiri um modelo Ekin H9R. Ele é uma alternativa mais barata de entrada em comparação com a GoPro. Então, desculpe aí se tiver algum problema ou a configuração dela estiver incorreta. Com certeza aí nos próximos vídeos a gente já vai conseguir ajustar essas coisinhas aí, beleza? Bom, nesse game, excepcionalmente, o número de operadores foi bem abaixo do que costumamos ter lá. Então acabou dando aí mais ou menos 6 operadores para cada lado. E por esse motivo o pessoal da organização acabou alterando aí a missão e fazendo uma missão um pouco mais simples, né? A famosa operação de resgate ao refém, para que a gente conseguisse ter um joguinho aí, pelo menos, e não perder a viagem, né? Então, basicamente, a gente foi dividido em dois times. O nosso time ficou responsável pela captura do refém, né? Por manter o refém em cativeiro, aliás. Então, a gente tinha 2 pontos pré-definidos no mapa. A gente poderia escolher um deles para deixar o refém. Então, a gente deixaria ele no lugar visível. E a outra equipe teria que se deslocar aí até esses 2 pontos, encontrar o refém, ter esse combate aí com a gente, fazer o resgate e extraí-lo para o local seguro pré-determinado. Esse game, pela quantidade de operadores, né, foi designado que cada time poderia ter aí 2 médicos na partida. Então eu resolvi jogar de médico, por ser um game um pouco mais tranquilo, né? Talvez um ritmo um pouco menos pegado. É uma classe que eu venho trabalhando aí para começar a jogar, até porque o peso não ajuda muito, né? Acabei tendo efeitos da pandemia, mas aproveitei para ter esse primeiro contato com a classe médica e fazer esse primeiro game aí durante esta operação. No início do game foi passado 2 pontos para a gente estar escolhendo para colocar esse refém. Então era o vilarejo e as abelhas, né? São 2 nomes de 2 pontos no mapa já conhecidos pelos operadores que jogam lá há mais tempo. A gente acabou optando pelas abelhas por ser um local aí, como a gente pode ver nas imagens, um pouco mais fechado. A gente acabou optando também por colocar o refém no meio de umas árvores para dar um pouco de trabalho aí para a equipe inimiga, até porque eles estavam jogando um esquadrão que eles sempre jogam juntos, né? Então eles realmente são um time, então o entrosamento deles era um pouco maior. O vilarejo, que era o segundo ponto, ele é um campo mais aberto, talvez a gente teria uma certa desvantagem, então por isso todo mundo aí de comum acordo escolheu colocando o refém no ponto aí denominado abelha, né? Então aí a gente pode ver, a gente localizou essas árvores aí, estávamos pensando aí o melhor lugar para colocar o refém, então decidimos no caso, né, colocar ele encostado nesse tronco tombado. Ele ficaria visível como o outro time solicitou, até porque a gente não pode esconder o refém, mas também ele teria aí uma proteção em volta dele para que a gente pudesse ter esse combate com a outra equipe. Vamos. Sim. Então eu acho que a gente não pode ficar muito junto pra separar uma pra ver eles vindo, se escutar a movimentação e já avisar os outros. Só eu. Então não vai adiantar tanto, mas acho que a gente ficar espalhado mesmo. Por trás. Depois de posicionado o manequim, a gente acaba começando a conversar sobre uma estratégia. E é nesse ponto que a gente descobre que da equipe somente eu estou com rádio. O Vargas também tinha levado um rádio na operação, mas acabou que ele descarregou durante o caminho. Então de toda a equipe somente eu estava com rádio. Então esse foi um ponto importante do game, eu acredito que fez bastante diferença pra gente. Mais pra frente a gente vai entender o porquê. Então a gente começou a bolar alguma ideia, alguma estratégia, já tendo em mente que não teríamos o atributo do rádio para ser utilizado durante o game. No primeiro momento a gente tinha pensado em dividir a equipe em 3 duplas, né? Ficar um em cada ponto aí do local das abelhas, né? E aguardando o contato inimigo para tentar
ter esse combate e talvez eliminar todos eles ou o maior número possível. Mas a gente optou aí, com o consenso de todos, em dividir a equipe em duas. Então acabou ficando eu e o Vargas próximo ao refém e os demais desceram, até porque eu era médico e o outro rapaz também que era médico acabou descendo com ele. Então optou-se por eles descerem e ficar no meio da mata para tentar pegar eles pelas costas ou ver eles se movimentando, e desse esse combate aí, adiantasse o combate ou tendo um elemento surpresa. Eu acredito que pela falta de rádio, talvez essa não tenha sido a melhor estratégia. Na hora todo mundo achou que seria legal, eu também achei que seria legal a gente ter esse elemento surpresa, deixar eles em silêncio ali dentro da mata e acabar surpreendendo o inimigo. Mas a gente viu aí que pela falta do rádio, não foi a melhor estratégia. O combinado era que se tivéssemos um contato, a gente daria um grito e aí eles subiriam para tentar nos ajudar. Então, reformulando a estratégia, ficou eu e o Vargas aí protegendo o refém. Eles desceram junto a um médico para a mata, e a ideia era surpreender o inimigo enquanto ele passasse no meio da mata em direção a um dos pontos. Deixar ele descer um pouco. Rapaz, já pensou mais no RJ? Divisão 9, né? Piraquia. Você acha? É dali que eles vêm, né? Nesse momento, eu e o Vargas começamos aí a bolar uma estratégia nossa para a gente permanecer no ponto. E aí o Vargas me falou que nos últimos jogos que ele jogou aí nesse campo, o pessoal conseguia vir por trás. Então, talvez poderia ser um ponto aí de atenção, né? Porque se eles conseguissem avançar na mata e matassem o pessoal da nossa equipe, ou fizessem eles recuarem, eles poderiam vir por trás e surpreender a gente. Então a gente acabou aí definindo que eu ficaria olhando para as costas do Vargas, né? E para a diagonal dele, e ele olharia para a minha diagonal e também para a parte da estrada que fica mais à direita ali. Então, feita aí a definição da estratégia, aguardamos o pessoal conseguir descer um pouco mais para a mata e demos o comando aí para o pessoal da organização para estar startando o game. Ó, eu vou ficar ou nessa meioca aqui ou ali, ó. Porque, ó, daí você vê aqui e daqui eu vejo lá. Aí podemos ver, né, o belo momento em que eu percebi que a câmera ainda estava com plástico, né? Então a imagem estava embaçada por causa disso. Nesse game eu acabei que testei vários novos equipamentos, então eu adquiri um chest rig que dá mais mobilidade, ou a ideia seria dar mais mobilidade que o colete. Estava estreando um novo óculos, a câmera e também uma nova arma, né? Então nesse game aí eu acabei jogando com a Neptune 10 da Ross. Foi meu primeiro game com ela. E aí mais pra frente a gente vai ver também como é importante conhecer os equipamentos, né? Porque não adianta nada ir direto pro game sem conhecer o que você tem na mão, porque você acaba sendo traído aí pelo seu próprio, pela sua própria falta de conhecimento do equipamento que você tem. Depois de alguns minutos que a gente estava na posição, eu aviso o Vargas que eu começo a escutar barulhos aí à minha esquerda. Então naquela ideia de que o pessoal poderia vir pela parte de cima, eu acabei ficando bem quieto, mas eu não tinha certeza se realmente era inimigo
ou se era alguma vaca ou boi pastando por ali, porque além de barulho de mato, né, de mato quebrando, o mato estava bem seco, fazia bastante barulho, também ouvi o barulho de boi e vaca mugindo ali por trás, então dei uma alertada no Vargas aí nesse momento. Eu aguardei alguns minutos ali, o barulho não aconteceu novamente, né? Não escutei mais nada. Então eu decidi me mover um pouco mais para frente. Eu achei que eu estava numa posição ali um pouco ruim, bem exposta para quem estava vindo de baixo. Então eu decidi entrar no meio dessas moitas aí e aguardar ali, até tendo uma visão do manequim e uma visão da parte de baixo. E ali também, além de ter essa ideia de ficar mais escondido, a ideia era ter um cover, né? Se o pessoal viesse de trás, até que eles pudessem me ver ou identificar que eu estava ali, eu teria um tempo aí para gritar, para avisar para o pessoal subir, pedir algum tipo de apoio, ou simplesmente ficar quietinho ali, tentar me esconder para que eles não me vissem e tentar surpreendê-los de alguma forma. Então nessa parte eu passo aí por baixo desses cipós e acabo tomando uma nova posição, que eu achei que seria mais favorável aí para uma possível defesa que viesse vir a ser necessária acontecer aí, né? Depois de vários minutos aí sem nenhum movimento, nenhum contato, eu novamente volto a ouvir um barulho muito forte de movimentação na mata mais à frente. Nesse momento eu tento já agachar, porque o barulho estava se aproximando rápido, inclusive. Então eu tive a sensação de que o pessoal estava avançando por ali, poderia ser mais de um. Então eu tentei agachar para ficar mais um pouco camuflado ou escondido aí no meio. Estava tentando olhar para o Vargas para avisar ele que eu tinha contato próximo a mim. E tentei ficar ali fazendo avisada para ver se poderia pegá-los se eles passassem ali rumo ao manequim ou rumo às minhas costas. Mas eu tentei aí ficar o mais imóvel possível para não alertar o possível inimigo que eu estava ali, né? Até porque o objetivo de estar no meio dessa moita aí era simplesmente estar camuflado nessa situação realmente, né? Nesse momento aí fica claro, né, a falta de preparo físico e o joelho já começa a dar aquela leve queimada, né? Então fiquei ali agachado por, sei lá, uns 2, 3 minutos. O joelhinho já começou a chorar. Então eu tive que levantar, acabei fazendo um pouco de barulho, mas como os passos, né, o barulho de mato seco se aproximava, eu até achei que em pé seria melhor para um possível confronto. Então não conhecia o equipamento, não tinha dado nenhum tipo de confronto com ele ainda. Então ficava alternando, será que eu vou dar um full? Será que eu vou dar um semi? E ficava mudando a chavinha aí, enquanto os passos se aproximavam cada vez mais aí da minha posição. Confesso que nesse momento, com os passos bem próximos a mim, eu pensei em gritar, né?
que tinha inimigo perto de mim, com o intuito do pessoal vir da mata para cima e talvez pegar esse inimigo de costa. Mas como eu não tinha muita certeza, por mais que parecesse muito uma pessoa se movimentando, eu resolvi não gritar aí e deixei rolar para ver o que acontecia. Nesse momento, o Vargas me avisa que viu um contato ao lado direito dele, vindo da estrada do começo do vídeo para ele. Eu tento tomar uma posição, entrar no meio daquela moita que eu estava antes, porque eu não tinha uma cobertura na onde eu estava ali anteriormente. As árvores eram bem finas ali, então eu me posiciono e o Vargas começa a me dar as instruções, as coordenadas de como estava a movimentação desses inimigos. Então eles estavam subindo em direção dele, ele já tinha visão, acabou até começando a trocar tiro com eles ali. E durante essa troca de tiro ele acabou abatendo um desses inimigos. Porém eles estavam em 3, e enquanto esse que estava morto ficou aguardando o atendimento do médico, o outro ficou dando supressão no Vargas. Eu, como ainda não tinha visão, não pude ajudar, então ele acabou sendo curado por eles. E novamente os 3 estavam na briga aí contra a gente, né? Nesse momento eu vejo um deles ali colocando a cara para fora da moita. Tentei dar-lhe fogo de supressão para ajudar, mas acabou que não acertou neles. E a troca de tiro entre eles e o Vargas continuava. Enquanto isso, quando eles apareciam, eu tentava pegá-los ali de forma desprevenida. Agora é possível ver lá atrás um deles passando correndo em direção ao Vargas. Eu tentei dar esse fogo de supressão para tentar acertá-lo, mas ele estava numa posição que os tiros não estavam pegando nele. Então eu tentei continuar acertando ele, não consegui. Como ele saiu do meu campo de visão, eu mirei novamente onde eu sabia que estavam os demais integrantes, porque se eles passassem correndo, eu conseguiria acertá-los. Nesse momento eu fiquei de olho então nessa outra posição dos demais inimigo e também na movimentação desse cara que passou aí para minha direita. Então eu continuo aí efetuando avisado. Nesse momento eu vejo que ele tomou a posição que o Vargas estava, porque o Vargas foi abatido. E aí onde a gente vê a questão que eu digo de conhecer o equipamento. Nesse game eu estava utilizando um mid-cap, que é o carregador que tem a metade da capacidade de bolinhas que a gente costuma jogar. Então o carregador grande ele cabe 300 BBs, né, a munição do Airsoft. Esse cabe 140, e como eu estava acostumado com o carregador que tem essa capacidade maior de tiros, eu acabei não me preocupando, me lembrando de controlar os tiros. Também acho que eu não recarreguei ele direito, porque acabou muito rápido. Então nesse final aí que eu morri, quando eu comecei a atirar nele, quando eu tinha visão dele, ele na mira, não tinha mais munição. Então a arma estava disparando sem nada. Ali a gente vê os outros 2 inimigos no fundo passando. E esse inimigo que me abateu, vindo até a minha posição aí, fazendo o controle do território, para tentar capturar o objetivo e até verificando se tinha mais alguém. Então eu aí, como a gente pôde ver, fui abatido no momento da troca do carregador, porque sinceramente a munição acabou muito rápido. Acredito que além dos tiros, né, demasiados, eu acabei carregando ele com menos capacidade do que ele realmente tem.
Beleza, velho? Valeu. Nesse momento ele aproveita para me dar uma zoada e pergunta se eu tava sozinho, né? Claro que foi uma brincadeira por parte dele. E aí a gente acompanhou toda a movimentação deles, né? Então eles vêm fazendo a varredura para ver se tem mais alguém. Então esse vem na parte da frente, né? Digamos assim, colocando a cara. Os demais ficam na mesma posição lá no fundo, só fazendo a cobertura e de olho também no objetivo, né? Então é importante destacar essa estratégia deles, essa tática, né? Calma, porque se for uma pessoa muito afobada, ela já vai correndo aí para cima do refém. E se tiver algum outro operador escondido, né? Um inimigo escondido, ele acaba matando essa pessoa que correu até o objetivo e ela morre de graça, digamos assim, né? Então a gente vê que ele captura o objetivo, corre de volta lá para os inimigos, para os amigos, aliás, né? Então ele faz o caminho inverso, não corre no campo aberto, ele pega uma proteção enquanto os outros fazem ali a marcação. E aí a gente acaba de perder o objetivo, né? Então esse é o momento que eu digo que é crucial ou determinante a falta do rádio, né? Por quê? Porque numa dessa, quando o Vargas viu o contato e começou esse combate, a gente poderia ter comunicado com alguma outra pessoa que também estivesse com um rádio lá embaixo. Poderia até ser o Vargas, acredito que se ele tivesse com um rádio a gente poderia ter feito uma estratégia diferente, mandado ele com o pessoal, ficado outras pessoas comigo para ter dois pelotões aí, dois squads com o rádio, né? Eu também. E aí nesse caso a gente poderia ter avisado o pessoal que estava no meio da mata para eles subirem e acabar pegando esse pessoal aí costas, né? E aí o combate seria muito mais interessante, porque eles têm o objetivo na mão, estão um pouco distraídos, além disso um deles tem que carregar o objetivo, então é menos um para combater, e eles seriam pegos aí no meio do caminho, ou até mesmo durante a incursão dele, durante o nosso combate. Então acredito que o rádio teria sido muito importante para esse sentido, né? Ou talvez se a gente tivesse adotado uma estratégia de manter todo mundo perto do objetivo, já que ninguém tinha rádio, poderíamos ter colocado duas pessoas junto comigo olhando a parte de trás, duas pessoas ali com Vargas, outras duas um pouco mais para frente. Também teria sido uma estratégia interessante, né? Então, como o objetivo foi extraído, até conversei com o Canela, aí, o grande Canela, que é a pessoa que organiza aí os jogos, né, nesse campo do Esquadrão Suicida, então um abraço aí pro pessoal também. Conversei com ele, ele falou, cara, achei que a gente ia ter um combate um pouco mais efetivo aqui, então espera a gente descer, a gente vai descer lá para a extração do refém, e aí você e o Vargas contam 5 minutos e voltam pro game pra gente continuar jogando, né? Porque senão eles iam descer, a gente sem comunicação com ninguém, até avisar o pessoal vir aqui, se é que eles viriam, talvez mantivessem a posição aí, esperando esse contato, já teria dado tempo da extração e o jogo praticamente acabaria aí, com 1h e 10 de game. Então a gente esperou eles descerem, né? A gente fez essa cura, eu e o Vargas, e aí a gente se organizou para descer, e nesse meio tempo a gente encontrou o pessoal aí novamente. Sim, porque toda vez que o médico vem me salvar, eu falo, passa a faixa aí, fala, só na cintura mesmo. Não é na cintura que é fácil. No braço também, mas não pegou no braço, né? Decidi aqui. Eu coloquei sem munição nele também, não vai dar muita diferença, né? 300 é 300, papai. Mano, é muito gostosinho, eu nem me liguei de ficar carregando. Ixi. Tá na reta, cara? Na hora que eu vi o Renato lá embaixo pra cuidar do time militar, não sei.
Então nesse momento aí, né, como eu tinha dito antes, a gente encontra aí os outros integrantes do time. A gente acaba descobrindo que somente um deles tinha sido alvejado, né, estava morto, já tinha sido curado. Então no primeiro momento a gente achou que eles tinham sido abatidos lá embaixo, por isso que no momento do vídeo quando eu gritei, ninguém subiu. Mas agora eu acredito que provavelmente eles não devem ter escutado, né, esse grito quando eu gritei inimigo. Então a gente explicou para eles aí o que tinha acontecido, que a gente acabou topando aí de frente com o pessoal, perdemos o objetivo e tudo mais. E repassamos para eles as informações que a gente tinha definido com a organização. Que eles levaram o refém para o ponto de extração e agora teria invertido a missão, né? A gente teria que capturar esse refém de volta num determinado ponto do mapa. Então o vídeo já está um pouco longo para não ficar muito tempo, né? E muito grande o arquivo, eu vou acabar fazendo uma parte 2. Mas no primeiro momento do game foi esses aí os acontecimentos. Importante destacar que no momento do vídeo aí a gente procura um dos integrantes, né, o Samuel. E aí eu descubro que na verdade todo aquele barulho que eu escutei na mata atrás de mim ali, onde eu estava com medo do pessoal aparecer, era ele que estava ali. Então ele estava se movimentando por ali, fazendo ali a camuflagem, esperando o pessoal, e eu achando que eram os inimigos. Então essa aí vai ser a parte 1 do vídeo. Volto em breve com o restante aí da missão. Até mais!